Como interpretar e resolver questões de matemática do Enem de uma forma muito mais prática, de uma forma organizada, que vai facilitar a sua prova do Enem. Então nesse vídeo eu vou estar ensinando você a interpretar, resolver e ter mais facilidade nas resoluções de matemática do Enem. Então vamos lá, pessoal. Primeira coisa, antes da gente começar a resolver, eu tenho que destacar para você duas coisas. A primeira coisa é o seguinte: se você chegar na hora da prova, ler o enunciado, seguir o nosso passo a passo que a gente vai estar apresentando para você agora, basicamente, se você fez tudo isso, você chegou num ponto que você sabe que a resolução ela vai ser muito longa, ou se você sabe que vai ser muito difícil, você não tem muita noção de como resolver, deixa esse exercício e vai para o próximo. Na primeira passada, é fundamental que você resolva os exercícios fáceis e os médios que você conseguir. Deixa para resolver os exercícios difíceis e trabalhosos depois, para assim você ter uma administração de tempo melhor, você conseguir resolver com mais tranquilidade os exercícios fáceis, porque a gente sabe que os exercícios fáceis são fundamentais para a sua nota devido ao TRI. Então, por isso é algo que você tem que ter na mente, que você tem que pensar, tá? Leve isso em consideração. E a outra coisa, que já é para o ponto da gente estar resolvendo, é o seguinte: quando a gente estiver resolvendo aqui, preste bastante atenção. Sempre deve sublinhar aquelas que são as informações relevantes. Obviamente, vão ter informações que a gente vai sublinhar e no final a gente não vai utilizar. Mas aquelas informações que são relevantes, que a gente consegue identificar que talvez na resolução a gente vai utilizar, você deve sublinhar. Por que sublinhar? Porque quando você sublinha, beleza, você terminou aqui de ler o enunciado, você já pensou na resolução, você vai direto onde está sublinhado para buscar a informação. Você não tem que passar lendo de novo, então você consegue localizar com mais facilidade. Fazendo isso, o que acontece? Você tem mais tempo. Então a gente sempre pensa na administração de tempo. Então vamos lá, a gente vai resolver aqui duas questões do Enem de 2020, da primeira aplicação, no caso a aplicação de matemática. Então vamos lá, o que eu tenho aqui? Primeiro passo que a gente tem que fazer é ler o enunciado. Então é uma questão 142 da prova amarela. Três amigos, André, Bernardo e Carlos, moram em um condomínio fechado de uma cidade. O quadriculado representa a localização das ruas paralelas e perpendiculares, delimitando quadras de mesmo tamanho nesse condomínio, em que nos pontos A, B e C estão localizados as casas de André, Bernardo e Carlos, respectivamente. André deseja se deslocar-se da sua casa até a casa de Bernardo, sem passar pela casa de Carlos, seguindo ao longo das ruas do condomínio, fazendo sempre deslocamentos para a direita ou para cima, segundo o esquema da figura. O número de diferentes caminhos que André poderá utilizar para realizar o deslocamento nas condições propostas é. Então, o que o exercício quer saber? O exercício sempre, geralmente, no caso, ele vai te dar a pergunta, ele vai te dar o que ele quer no final. Então, o primeiro passo, depois de terminar de ler, é você identificar o que o exercício quer. Então, o que o exercício quer saber? O exercício quer saber o número de diferentes caminhos que André poderá utilizar para realizar o deslocamento. Então é isso que a gente quer saber. A gente quer saber o número de caminhos que André vai poder ir até a casa do nosso amigo Bernardo. Então de A até B. A gente quer saber a quantidade de possibilidades. Só que analisa o seguinte: agora a gente tem que ficar bem atento ao que o exercício traz de informação para a gente. Ele fala nas condições propostas. Então a gente tem que ficar atento quanto a isso. Por quê? Porque o Enem é uma prova de muitas pegadinhas. Se você simplesmente pega e calcula de A até B, você vai encontrar uma das alternativas, daí você vai achar que está certo. Mas você tem que cuidar porque o Enem ele faz justamente isso para te enganar. Então tem que ficar bem atento quanto a tudo que ele fala. Ele fala aqui o seguinte: condições propostas. Então a gente tem que lembrar, ele falou condições, mas quais são as condições? A gente volta onde a gente sublinhou. Aqui, ó, André deseja se deslocar-se da sua casa até a casa de Bernardo. Beleza, isso a gente sabe. Sem passar pela casa de Carlos. E ele só se desloca para a direita ou para cima, então somente para cá ou para cá. Então o que acontece? Ele quer ir de A até B, só que ele não quer passar em C.
Então, o que a gente faz nessa circunstância? Depois que a gente elaborou isso, depois que a gente já sabe o que o exercício quer, a gente já sabe que a gente quer saber as possibilidades de A até B e a gente sabe que ele não quer passar por C. Então, a gente já tem mapeado o que o exercício quer. As possibilidades de caminhos para ir de A até B sem passar por C. Agora é o momento onde a gente vai começar a resolver o exercício. Então a gente vai ter que buscar os conhecimentos matemáticos que a gente tem para conseguir resolver o exercício. Então o que a gente faz nessa circunstância? O que eu sei? Eu sei que eu quero ir do meu ponto A até o meu ponto B. O que eu quero saber também? Que ele não passe em C. Então uma pessoa que não tem muitos conhecimentos de matemática, o que ela vai fazer? Ela vai tentar calcular todas as possibilidades direto de A até B sem passar por C. Só que sempre que a gente tem, ou no caso, na maioria das vezes que a gente tem uma condição de negação, ou seja, a gente tem aqui a condição que não quer que passe por C, o que é mais fácil? É mais fácil a gente calcular todas as possibilidades de A até B e depois excluir aquela condição de negação, que no caso a nossa condição de negação é não passar pelo ponto C. Então, basicamente, a gente vai calcular nessa circunstância, isso aqui é muito importante, o assunto de análise combinatória. A gente vai calcular todas as condições de A até B, no caso, todas as possibilidades de A até B, e depois a gente vai excluir aquelas que passam por C. Então, quando a gente tem uma condição de negação, é mais fácil fazer dessa forma, calcular todas as possibilidades e excluir aquelas que a gente não quer. Então, como que a gente vai fazer? Primeiro, a gente vai calcular o caminho de A até B, quantas possibilidades diferentes a gente tem para isso. O que eu sei? Eu sei basicamente que ele vai ter que fazer 3 quarteirões para cima e ele vai ter que fazer 4 quarteirões para a direita. Então, basicamente, ele vai ter 7 deslocamentos. Como a gente sabe que a gente tem uma repetição de 3 vezes para cima e 4 vezes para a direita, a gente sabe que isso vai ser uma permutação. Mas como é uma permutação e ela tem repetição de 3 para cima e 4 para a direita, é uma permutação com repetição. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter uma permutação de 7 elementos, porque são 7 deslocamentos, e eu vou ter uma repetição de 3 e uma repetição de 4, certo? O que eu vou fazer? Esse aqui fatorial em cima, então 7 fatorial, que vai estar dividindo por 3 fatorial e dividindo por 4 fatorial, certo? Isso aqui vai ser igual. Esse 7 fatorial posso descer até 4 fatorial para cortar. Isso aqui também é propriedade de matemática, muito importante você saber. Então 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial. O que eu faço agora? Divido. 3 fatorial, eu sei que 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1, então é 6, que multiplica por 4 fatorial. O que eu posso fazer? Eu posso cortar. Esse cara corta com esse cara, esse corta com esse. Então o que eu vou ter? Eu vou ter no final 7 vezes 5, 7 vezes 5 é 35. Então a gente tem 35 possibilidades ao todo. O que eu faço agora? Agora que eu calculei essas possibilidades, agora eu vou calcular quantas possibilidades eu preciso excluir, que são elas, um caminho de A até C e depois de C até B. Então é isso que eu tenho que fazer, de A até C e de C até B. Então o que eu faço? Eu calculo primeiro a quantidade de possibilidades que eu tenho de A até C e depois as possibilidades de C até B. Então vamos lá, começando com A até C. O que eu vou ter? Então o que eu vou ter? Eu vou ter 2 para a direita e 2 para cima, certo? Então novamente eu vou ter uma permutação de repetição, onde eu tenho 4 elementos ao todo, repete 2, repete 2. Isso aqui vai ser 4 fatorial, que vai estar dividindo por 2 fatorial, 2 fatorial. O que eu sei? Eu sei que 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E 2 fatorial é 2 vezes 1 vezes 2 vezes 1. Então aqui embaixo eu vou ter 4. E eu vou fazer o quê? Esse 4 corta com esse 4, 3 vezes 2 vezes 1 é 6. Então de A até C eu tenho 6 possibilidades. Agora a gente vai calcular as possibilidades de B até C. Eu sei que eu tenho 2 para a direita e 1 para cima. Então eu não vou ter nenhuma permutação com repetição. Então basicamente eu vou ter uma permutação onde repete apenas para a direita 2 vezes. Então de C até B, o que eu vou ter? Eu vou ter uma permutação de 3 onde repete 2. Então 3 vezes 2, no caso 3 fatorial, divide por 2 fatorial. Isso aqui vai ser igual a 3, porque esse 3 vai descer para 2 fatorial, vai cortar, vai ficar apenas o 3. Então o que eu faço agora? Como eu quero saber os caminhos de A até B sem passar por C,
O que eu faço? Agora a gente finaliza o exercício. Então eu vou ter aqui o 35, que é o total, 35, que é o meu todo, menos os deslocamentos que passam por C, que no caso vai ser esse e esse. Como é esse e esse, multiplica. Então vai ser 3 vezes 6. 35 menos 3 vezes 6 vai dar 17. Esse aqui vai ser 18, 35 menos 18, 17. No caso, a alternativa C. Então, basicamente, esta é a nossa forma de resolução totalmente organizada e otimizada para você conseguir resolver. Então, agora a gente vai resolver mais um exercício, dessa vez mais rápido, para mostrar para você que é algo assim eficaz e que você consegue resolver organizado e sem ficar pensando muito. Então, vamos lá. Exercício 155 da prova amarela do Enem de 2020. A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, o PNAD, é uma pesquisa feita anualmente pelo IBGE, exceto nos anos em que há censo. Em um ano foram entrevistados 363 mil jovens para o levantamento sobre suas atividades profissionais e ou acadêmicas. Os resultados da pesquisa estão indicados no gráfico. Então a gente tem aqui o nosso gráfico. De acordo com as informações dadas, o número de jovens entrevistados que trabalha é... Então, beleza, a gente sublinhou as informações. O que o exercício quer saber? A dúvida está aqui no final. O número de jovens entrevistados que trabalham. Então, o que a gente quer saber? Exatamente isso. Número de jovens que trabalha. É justamente isso que a gente quer saber. Como que a gente resolve isso? Basicamente, é um exercício onde a gente tem que analisar um gráfico. E ele também me dá o número total de jovens, que é 363 mil. Analisem comigo. Aqui está a grande pegadinha. Isso também é outra coisa para você ficar atento ao Enem, que tem muitas pegadinhas. O número de jovens entrevistados que trabalha. Quando ele fala trabalha, ele não está falando em nenhum momento que somente trabalha. Que trabalha, não é somente trabalha. Então, como ele não especifica somente trabalha, o que a gente vai ter que considerar? A gente vai ter que considerar os que trabalham e estudam e os que somente trabalham. Então aqui está a sacada desse exercício. Sempre prestar muita atenção, porque se ele quisesse somente aqueles que trabalham, ele teria que especificar. Isso é algo assim que muitas pessoas erram. Então se ele não especifica, aborda tudo. Isso aqui costuma cair muito no Enem. Beleza, então o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que somar essas duas porcentagens. Notem isso, aqui está em porcentagem, importante ler a legenda. Está em porcentagem. Beleza, então, eu vou somar as duas porcentagens. Somando as duas porcentagens, eu vou saber a porcentagem total daqueles que trabalham. Como eu sei o total de jovens, eu vou aplicar essa porcentagem no total e eu vou saber quantos jovens trabalham, visto que ele quer saber o número e não a porcentagem. Então, vamos lá. Aqueles que trabalham vai ser 13,6 daqui mais 45,2. 13 com 45 é 58, 6 com 2 é 8. Então eu vou ter 58,8%, certo? Beleza. O que eu faço agora? Eu vou aplicar essa porcentagem nos meus 363 mil. Então eu vou ter o seguinte, eu vou ter 363 mil, que eu tenho aqui. Para você facilitar essa conta, se você sabe que essa é a porcentagem e que esse é o todo, eu posso aplicar a porcentagem direto aqui sem fazer regra de 3, visando economizar tempo. Então o que eu faço? Como eu sei que 58,8% é porcento, isso aqui é igual a 58,8%. Divide por 100, que no caso é 0,588, certo? Beleza. Então este número aqui você multiplica por esse e você sabe quanto que vai ser 58,8% desse todo. Então 0,588. Então o que vai acontecer? A gente pode facilitar essa conta. Note que aqui tem 3 zeros e aqui tem 3 números depois da vírgula. Então o que você pode fazer? Você pode fazer 363 vezes 588, mais fácil. Daí você vai ter essa multiplicação aqui. Aqui está uma outra grande sacada para você economizar muito tempo nas resoluções. O que você vai fazer? Você vai fazer 363 que multiplica 588, certo? Beleza. O que você sabe? Você sabe que 8 vezes 3 é 24. Então 4 vem o 2. 8 vezes 6, 24, 48. 48 com 2 fica quanto? 48 com 2 é 50. Então aqui vem um 0. Esse 0 aqui fica o 5. 8 vezes 3 é 24. Mais 1, 9. 2, 29. Beleza. O que acontece? Você vai colocar um asterisco aqui. Colocando esse asterisco, note, o 4 vai ser o último número. Se você observar, você só tem
uma alternativa que o 4 é o último número, que é justamente a C. Então você já sabe que essa é a alternativa correta. Se você quiser, você pode continuar a conta para se certificar. Mas como você já sabe que esse aqui vai ser o último número, porque você vai finalizar aqui e você vai ter aqui um 4, você já sabe que aqui termina com o 4. Como só tem uma que tem o 4, você já pode parar aqui. Isso aqui é outra coisa. Muitas pessoas fazem muitas contas, mas não precisa. Encontrou 4, acabou. Então seria basicamente isso, gurizada. Tenta sempre fazer de forma organizada, sublinhar as informações, terminou de ler o que o exercício quer saber, quais são as informações que ele me traz. Seguindo essa linha de raciocínio, com certeza você vai ter muito mais facilidade na prova. Viu, pessoal? Viu como é totalmente tranquilo? Basicamente você tem que se dedicar estudando, aprendendo os conteúdos, revisando, e com essa forma de resolver, com essa organização, com certeza a sua prova vai ficar muito mais fácil e você vai ter um ótimo resultado, conseguindo assim a sua aprovação. Se você quer aprender mais dicas como essa, se você quer aprender a identificar quando você precisa fazer uma conta e quando não precisa fazer uma conta na prova de matemática do Enem, visto que vão ter muitos exercícios que você não precisa fazer conta, aqui na descrição eu vou deixar o link do meu e-book. Esse e-book, basicamente, eu estou ensinando você a interpretar a prova, quais são os assuntos mais cobrados, como resolver os exercícios, como estudar da forma correta e muito mais. Tudo isso em um único e-book com preço super acessível. Então, se você está interessado, quer ficar mais perto da aprovação, acesse o link na descrição e adquira já o seu e-book. Com certeza vai te ajudar muito. Então é isso, gurizada. Qualquer dúvida que você tiver, alguma coisa que não ficou claro, deixe aqui embaixo nos comentários que com certeza estarei esclarecendo para você o mais breve possível. Também peço para você que se inscreva e ative as notificações para não perder um vídeo, nenhuma dica e nenhuma novidade. Muito obrigado a todos que assistiram, bons estudos, grande abraço, valeu e até a próxima.